Meus amados e meus queridos irmãos, nós estamos de volta com mais uma edição da nossa Escola Bíblica Dominical, aqui neste canal, onde você pode aprender um pouco mais e, claro, de uma certa forma, ser também um parceiro deste canal, compartilhando os vídeos, curtindo e, claro, pode comentar embaixo. E não esqueça de observar aqui na descrição do vídeo que a gente sempre deixa esse material que a gente comenta. Nós estamos de volta trazendo mais um comentário da lição de número 2 da nossa revista da CPAD, e o tema da lição de hoje é a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Então nós vamos trazer um breve e sucinto comentário dentro deste assunto, onde nós vamos aprender qual é o papel do Espírito Santo no plano da redenção. Mas antes eu lhe convido a acompanhar comigo o nosso texto áureo que diz: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Atos capítulo 9, versículo 31. A verdade prática. A atuação do Espírito Santo é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a convenção até o final da jornada cristã. Então, a nossa verdade prática, ela traz para nós informações acerca do papel do Espírito Santo na vida, tanto do cristão de uma forma pessoal, como da igreja de uma forma coletiva. Então, o Espírito Santo, no processo da salvação, ele é o responsável para dar o primeiro passo na vida do homem, para que o homem reconheça o seu estado que se encontra de pecador, de alguém que está devendo, de alguém que está morto para Deus. E aí essa pessoa, depois que é tocada pelo Espírito Santo, que olha pelo ângulo da palavra de Deus e entende que precisa arrepender-se. E esse arrependimento ele é gerado pelo Espírito Santo. Então nós vamos, nessa oportunidade, estar meditando nesse tema, onde o Espírito Santo ele tem a sua participação na redenção, ou seja, no plano de salvação. Eu te convido a acompanhar comigo agora a nossa introdução que diz: Aprendemos na lição passada quem é o Espírito Santo e agora vamos estudar sobre a ação dele no processo da salvação da humanidade e na edificação dos crentes. Jesus disse que não nos deixariam órfãos quando se referiu ao Consolador que está nos crentes. Vivemos essa experiência do Espírito no dia a dia. Então, meus irmãos, a nossa introdução, ela traz para nós algumas informações de como o Espírito Santo, ele trabalha no processo da salvação com relação à pessoa que ainda não se converteu, como também ele trabalha nesse processo na vida daquele que já se converteu, daquele que já aceitou Jesus. Muita gente acha que salvação é algo que é instantâneo. Creu, já foi salvo e pronto, e já não tem mais como perder essa salvação, já não tem mais como cair, deslizar, levar um tombo. Mas a nossa lição de hoje, ela tem um ponto onde nós vamos aprender que a salvação ela é um processo. Primeiro a pessoa se arrepende, e quando a pessoa se arrepende e observa o sacrifício de Cristo e crê nesse sacrifício, essa pessoa ela deu o primeiro passo desse processo de salvação. E esse primeiro processo é quando a pessoa se arrepende, ela é gerado dentro dela uma nova natureza, que é a natureza da regeneração. Meus irmãos, a salvação, ela segue à risca todos os processos que a envolvem. Temos a regeneração, temos a santificação, temos
a justificação e, por último, nós temos a glorificação. Então, a salvação, ela segue todos esses passos. E o Espírito Santo está presente em todos eles. Na santificação, ela acontece depois que a pessoa ela já foi justificada, a pessoa ela já foi regenerada. Aí esse processo de santificação é onde o Espírito Santo ele vai nos ajudar, vai trabalhar em nós para que nós cheguemos ao pleno, vamos dizer, ao pleno movimento de auto-santificar, que é a mesma coisa que santificação, da qual nós procuramos fazer todos os dias, que é conhecida como santificação progressiva. É onde todos os dias nós procuramos nos apresentar santo. E ela se inicia no ato onde nós aceitamos Jesus. Quando aceitamos Jesus, nós automaticamente nos tornamos santos em Cristo. É a santificação posicional. Então, todos os processos da salvação, o Espírito Santo ele tem a sua participação ativa. Por quê? Ele é uma promessa que Jesus deu aos discípulos e ele viria como consolador. E a palavra consolador é parakletos do grego e significa aquele que está do lado para ajudar. Não é como algumas pessoas interpretam dizendo que é apenas aquele que está do lado. Não, é aquele que está do lado para ajudar. Então, essa palavra consolador, ela muito nos ensina que nós somos templos e morada do Espírito de Cristo, que é a pessoa bendita do Espírito Santo. É Ele quem vai nos ajudar a nos santificarmos, é Ele quem vai nos ajudar a valorizarmos e sempre andarmos atentos, vigilantes na nossa caminhada cristã. Antes de passar ao primeiro ponto, eu quero apresentar aos irmãos os objetivos. O primeiro, objetivo geral, ele diz ensinar que o Espírito Santo atua no plano da redenção. Então, querido professor, não perda de vista o objetivo geral. Ensinar que o Espírito Santo atua no plano de redenção. Os objetivos específicos. O primeiro, desenvolver o ensino sobre o Espírito Santo como promessa nas Escrituras. Segundo, destacar o Espírito Santo como consolador e ensinador. E terceiro, asseverar que o Espírito Santo tanto reprova como convence o mundo. Então, a lição de hoje ela está resumida nesses três objetivos. O primeiro objetivo é o primeiro ponto aonde nós vamos estar meditando, que fala o Espírito Santo como uma promessa. Então, o Espírito Santo como uma promessa, ele vem desde o Antigo Testamento, sendo prometido a todos aqueles que são servos do Altíssimo. E no livro messiânico, a gente vê muito isso, o profeta Isaías sendo instrumento de Deus para profetizar acerca do Espírito Santo, como aquele que faz parte da Trindade, ou seja, a terceira pessoa da Trindade. E vale lembrar nesse tópico que existe pessoas, denominações que não acreditam na Trindade. E é os unicistas, aqueles que acreditam no Deus Pai, no Deus Filho, mas não acreditam no Deus Espírito Santo, porque vai chegar a afirmar que o Espírito Santo é Jesus e Jesus é o Espírito Santo, então eles não acreditam, são unicistas. Mas nós, assembleianos, nós somos pentecostais, acreditamos que a Trindade é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e acreditamos em todo o ministério, toda a personalidade, todas as operações e manifestações do Espírito Santo, e essa manifestação maior, ela foi prometida no Antigo Testamento e veio se cumprir, dá início. O primeiro passo dessa manifestação visível foi lá em Atos dos Apóstolos, ali no dia de Pentecoste. Nós vamos passar aqui para o segundo tópico, que fala na Antiga Aliança. Então, o Espírito Santo ele é tanto uma promessa messiânica quanto na Antiga Aliança. Ou seja, no Antigo Testamento existe ali a forma como o Espírito Santo trabalhou. Ele se manifestou não como ele se manifesta agora no Novo Testamento, na Nova Dispensação, mas ele
usava ali pessoas que eram ou que tinham uma missão específica, como profetas, reis, sacerdotes e até mesmo líderes, juízes da nação. O Espírito Santo descia, anunciava aquilo que era para ser anunciado, depois voltava para o seu lugar de origem, que era o céu. Então, a sua forma de manifestação, de operação na antiga aliança ou no antigo pacto, era dessa forma. O terceiro tópico fala sobre a promessa do Consolador. Essa promessa está e é com base aqui, como nós lemos aqui na nossa leitura, vamos ler ao domingo em classe geral, né, que se encontra em João, capítulo 16. É a única passagem que prova ou que mostra aí o Espírito Santo como Consolador e como ensinador de uma forma bem detalhada, bem específica. As outras passagens que vai se referir ao Espírito Santo, elas vão estar de uma forma menos detalhada, como nós encontramos aqui em João. Então, o nosso terceiro tópico fala a promessa do Consolador. Essa promessa ela foi feita no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento ela foi proferida pelo próprio Jesus. Jesus ele tinha que ir o mais rápido possível ao céu para que o Consolador viesse a consolar os seus discípulos, a ensinar, a fazer eles lembrar de tudo aquilo que Jesus tinha ensinado. Então, uma das missões do Espírito Santo é essa, é ensinar, é convencer o homem, o mundo, tanto do pecado como da justiça e da morte. Então, essa palavra convencer, ela tem um sentido também de juiz, de alguém que vai condenar, de alguém que condena, de alguém que reprime, de alguém que exorta. Então, nós vamos ver isso mais na frente. Vamos passar agora para o ponto 2 da nossa lição, que fala: o Espírito Santo consola e ensina. Aqui está esses 3 tópicos desse segundo ponto, vai nos mostrar o Espírito Santo como consolador, o segundo, o Espírito Santo como ensinador e o Espírito Santo como ajudador. Lembrando que esse ponto, o ponto de número 2, ele só é válido para a vida cristã, para a pessoa que já se converteu, para a pessoa que já vive na prática dos costumes cristãos. O Espírito Santo ele está disponível para ser um consolador, mas é na vida do salvo, um ensinador na vida do salvo, um ajudador na vida do salvo. Então, o Espírito Santo ele desenvolve esse ministério, essa missão na vida daquele que quer, daquele que dá lugar, daquele que tem aí um estreito relacionamento com o Espírito Santo, que dá lugar ao Espírito Santo. Então, quem dá lugar ou se deixa ser instrumento, ele pode ser ao mesmo tempo usado e consolado. Ele pode aprender, ser ensinado e também ajudado pelo Espírito Santo. O terceiro ponto da nossa lição fala sobre o Espírito Santo reprova e convence o mundo. Aqui está a palavra que nós precisamos destacar, que o Espírito Santo ele reprova e convence. Essa palavra reprova, ela tem um sentido de exortar, um sentido de reprimir a direção errada que a humanidade está andando. Então o Espírito Santo ele não vem ou não está no mundo apenas para convencer as pessoas de que elas estão erradas, não, mas também para condenar as pessoas, dizer que aquele caminho é um caminho de morte, é um caminho errado. Então o Espírito Santo ele também tem esse papel. A introdução desse ponto diz assim: uma vez realizada a obra da redenção, o Espírito veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A salvação está à disposição de todos, mas há necessidade de alguém persuadir a humanidade. Esse alguém é o Espírito Santo. Interessante aqui a introdução, quando diz que a questão da regeneração da humanidade, ela já foi realizada. É verdade, ela foi realizada uma vez
para nunca mais acontecer. A regeneração, como todos os processos da salvação, eles têm isso em comum. É feito uma vez para nunca mais serem feitos. Por exemplo, a justificação, a regeneração, a santificação e a glorificação, que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer, elas são um processo feito uma vez para nunca mais ser feito. Então, a regeneração, ela foi já realizada, tanto ela como a justificação foi realizada por Jesus no ato e sacrifício de Cristo. Mas é interessante nós lembrar que ela só é eficiente quando cremos, quando aceitamos Jesus. Então, a regeneração ela é suficiente, mas só é eficiente na vida do que crê, daquele que diz sim para Jesus. E quando a pessoa chega a esse, vamos dizer, a esse momento da sua vida de que aceita Jesus, essa pessoa está habilitada para seguir todos os passos ou processos da salvação, mas não consegue sozinho. É com a ajuda do Espírito Santo. Porque toda pessoa, quando é regenerada, o Espírito Santo já habita nessa pessoa. Uma pessoa que não é regenerada, o Espírito Santo não habita. Uma pessoa que não é regenerada, essa pessoa não é justificada, essa pessoa não é santificada, então não está habilitada para ser morada aí do Espírito Santo. O primeiro tópico desse último ponto fala: o Espírito Santo convence o mundo do pecado. Aqui nesse tópico a gente entende que o Espírito Santo é quem convence as pessoas que estão errantes, que estão sem nenhuma, vamos dizer, sem nenhuma visão futura acerca das coisas de Deus. Mas o Espírito Santo vai lá e convence essa pessoa de que ela precisa reconhecer que é pecadora e de que está distante, separada de Deus. E aí, se essa pessoa abrir o seu coração, reconhecer, aí começa e dá início ao processo da salvação. O tópico 2, o Espírito Santo convence o mundo da justiça. É interessante nesse tópico porque é nesse tópico que nós vamos aprender que é o papel do Espírito Santo reprovar a justiça mundana em contraste com a justiça bíblica, em contraste com a doutrina que nós cristãos vivemos. Porque a palavra de Deus, ela nesse momento, nesse tópico, ela é aplicada como um espelho para ficar diante daqueles que praticam uma justiça secular, uma justiça meramente humana, né? Não é a justiça de Deus. E Paulo fala isso lá em Romanos, quando ele diz que a justiça do homem ela não produz frutos de misericórdia, frutos de arrependimento. Mas a justiça de Deus, a justiça divina, ela tem esse papel fundamental de fazer com que o homem gere fruto. E o fruto, o primeiro fruto que ela gera é arrependimento. Então, por isso que o Espírito Santo é quem convence a humanidade acerca da justiça. Terceiro, o Espírito Santo convence o mundo do juízo. O juízo aqui é aquela palavra que significa condenação. Aquela palavra onde as pessoas têm que entender que elas estão sendo reprovadas pelas suas práticas e pela sua ignorância, pelo fato de não aceitar o sacrifício de Cristo. Então, a palavra de Deus ela diz que a pessoa que diz não ao Espírito Santo, ela é considerada incrédula e ao mesmo tempo está, de uma certa forma, ignorando o ensinamento ou o ministério do Espírito, está blasfemando, vamos dizer blasfemando, usando essa palavra, para que a nossa classe ela tenha um entendimento claro, nítido acerca deste assunto. Que se a pessoa fecha a porta para o Espírito Santo, essa pessoa ela não pode ser salva. A salvação ela acontece e é o Espírito Santo quem vai gerando e nos preparando para termos evidências ou manifestações de um salvo dentro de nós. É o Espírito Santo quem cumpre esse papel de convencer o mundo acerca do juízo. A nossa conclusão diz assim: diante do exposto, ficamos sabendo que
o sentido de consolador aplicado ao Espírito é inerente à sua natureza e obra. O Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva, como as ovelhas individualmente, e age também no mundo, no processo da salvação. Então perceba que o Espírito Santo, ele, além de ser enviado como consolador, ele é enviado também, vamos conjecturar aqui uma palavra que para nós não é estranha, vamos usar a palavra missionário. O Espírito Santo é a força motivadora de missões, porque é ele que é responsável para usar os salvos na questão da anunciação do Evangelho, das boas novas. Então o Espírito Santo, ele tem uma preocupação com a humanidade que ainda não conhece Deus. Então é o Espírito Santo que se responsabiliza para anunciar a justiça e o juízo ao mundo, para que aqueles que dê ouvido, aqueles que atendam à chamada do Espírito, esses possam sim ter um futuro ao lado de Deus na eternidade. Esses, reconhecendo o sacrifício de Cristo, eles estão livres não simplesmente apenas vamos dizer, da condenação do pecado, mas ficam livres também da presença do pecado e com certeza tem o seu lugar na eternidade junto ao Pai. E ali é onde vai se cumprir aquela passagem que João fala que nós o veremos como ele é. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.